Fala galera, aqui é o Gabriel e eu acho que tá todo mundo muito animado, né, pra ver esse próximo filme do Godzilla vs King Kong. Esse filme aí promete ser assim, ó, o espetáculo do século XXI, com dois super monstros se enfrentando. E daí já tá todo mundo se perguntando, quem que vai vencer, Godzilla ou King Kong? Olha, eu aposto no Godzilla. Não sei quanto a vocês, eu acho Godzilla muito mais maneiro. Mas falando de Godzilla, esse é o assunto do vídeo de hoje. A gente vai falar do filme oficial do Batman vs Godzilla que não aconteceu. Essa é uma daquelas histórias espetaculares que, se tivesse acontecido, teria ficado na história. Então, tá curioso para saber dessa história? Então, vem comigo que eu vou explicar tudo no vídeo de hoje. E pessoal, como de costume, já vão deixando aquele bate-like e bate-comentário e ativem o sininho para receber tudo sobre o Batman aí no YouTube. Vocês sabem como é que é, né? O YouTube adora boicotar os canais, não passa notificação, não passa nada, e é só ativando esse sininho para resolver o problema. Feito, esse é o nosso recado, muito obrigado para quem quiser fazer. Agora vamos falar, né, desse filme cancelado do Batman vs Godzilla. Primeiro, seria espetacular ter um filme do Batman vs Godzilla nos dias de hoje. Esse filme do Batman vs Godzilla surgiu porque nos anos 60 a gente também teve um outro filme do King Kong vs Godzilla. E para a época dos anos 60 isso foi um grande sucesso, tanto na questão do filme mesmo quanto na bilheteria mundial. E por causa disso, uma das pessoas que escreviam histórias como as do Godzilla decidiu pensar num filme com o Batman. Ele pensou, que mais de americano eu posso tentar trazer para esse meu filme bem japonês? E nisso veio a ideia de colocar o Batman contra o Godzilla. É sério, eu não tô brincando, foi assim. E esse escritor se chamava Senichi Sekizawa. E ele era o grande responsável por fazer as histórias do Godzilla, que na época dos anos 60 eram filmados no lendário estúdio da Toho. Ele fez uma espécie de manuscrito com a ideia da história e levou para o estúdio da Toho. E atenção, isso foi em 1965, um ano antes, né, do Batman de 66 começar a bombar nos Estados Unidos. Gente, vocês têm noção como que isso é bizarro? Porque do outro lado do mundo, lá no Japão, tinha um cara que gostava do Batman, numa época que não era globalizado, e perguntou pro estúdio japonês se eles podiam fazer um filme com esse personagem. E isso é realmente incrível. E tipo assim, no Japão, o Batman nem era muito conhecido. Claro, chegou a ter uma espécie de mangá do Batman, mas isso aconteceu alguns anos depois. E tava aqui o Sekizawa visionando, né, a importância do Batman e querendo fazer um filme do Batman vs Godzilla. Esse senhor Sekizawa realmente estava muito à frente do seu tempo. Um verdadeiro visionário. Porque olha, a gente tá em 2021 e ainda assim é uma boa ideia fazer um Batman vs Godzilla. Eu tenho certeza que no mínimo iria fazer 2 bilhões de dólares no mínimo. Só que assim, essa é a história, né, do filme que não aconteceu. Então agora eu vou dizer o que aconteceu para esse filme não ter saído. O Sekizawa, quando fez o rabisco dessa história, ele colocou várias coisas do Batman dentro da história. E assim, ele colocou várias coisas que hoje são muito importantes, como o Robin, o Comissário Gordon, vários equipamentos tecnológicos que o Batman iria usar para deter o Godzilla. Então até na hora de fazer o roteiro, o Sekizawa mostrou que sabia bastante de Batman. Mas, infelizmente pro nosso lado, quando essa ideia do Sekizawa chegou na Toho, ela foi imediatamente descartada. Provavelmente os engravatados da Toho, né, viram o roteiro, não sabia quem era Batman, não sabia quem que era Robin e descartaram a ideia imediatamente. E assim, o Sekizawa não conseguiu realizar esse sonho dele de fazer um filme do Batman contra o Godzilla. Mas olha só que coisa bizarra. Um ano depois desse episódio do Sekizawa, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, um cara que tinha os direitos do Batman teve exatamente a mesma ideia. E esse cara é ninguém menos que o William Dozier.
Ô Gabriel, quem diabos é o William Dozier? O William Dozier é o cara que fez praticamente sair do papel o seriado do Batman dos anos 60. Se não fosse a persistência dele, talvez hoje o Batman não fosse o personagem principal da DC. Ele teve toda a visão na época e inclusive chegou a dar crédito pro Bill Finger numa das histórias do Batman, que até hoje foi a única vez que o Bill Finger ganhou o crédito do Batman em vida. Então assim, o William Dozier é um personagem muito importante para a história do Batman. E ele ter uma ideia de fazer um filme do Batman versus Godzilla era um indicativo na época de que as coisas poderiam seguir para frente. E isso principalmente porque ele teve essa ideia no final do ano de 66. E no final de 66, o Batman já era um fenômeno mundial. O seriado Adam West estreou em janeiro de 66 nos Estados Unidos. E foi um grande sucesso. 2 meses depois, esse mesmo seriado estava sendo exportado para o Japão. E era a oportunidade perfeita para os japoneses conhecerem o Batman. E daí, gente, era a faca e o queijo na mão. O William Dozier querendo fazer um filme do Batman vs Godzilla e o Batman bombando no Japão por causa do seriado dos anos 60. O William Dozier estava tão entusiasmado em fazer esse filme que ele fez um manuscrito de 22 páginas com a história do filme. E quando ele terminou esse manuscrito, a gente sabe que o William Dozier foi em algum momento para o Japão para vender a ideia para o estúdio Toho. Até porque ele sozinho não iria conseguir o filme. Ele precisava da autorização da Toho para poder fazer um filme do Godzilla. E isso tudo funciona mais ou menos como hoje. O estúdio tem o direito de um personagem e é preciso a autorização desse estúdio para poder fazer qualquer coisa com ele. E é esse roteiro de 22 páginas que a gente tem a história. E o mais incrível dessa história é que a gente sabe o conteúdo desse manuscrito de 22 páginas. Logo no início, o Batman do seriado dos anos 60 iria com toda a sua família para o Japão. E a gente veria todo mundo mesmo. O comissário Gordon, a Bárbara Gordon Batigão, o Batman e o Robin. E a história desse filme iria envolver um cientista maluco escondido no Monte Fuji. E esse cientista teria uma espécie de máquina meteorológica e iria usar ela para destruir o Japão, a menos que ele recebesse uma quantia em dinheiro. Sabe, é aquele roteiro de cientista do mal mais genérico que a gente conhece. Mas para a época dos anos 60, isso era absolutamente normal. E bem, o Batman e o Robin seriam chamados pelo governo japonês para tentar deter esse cientista do mal. Tá, Gabriel, tô entendendo, Japão, Batman, mas cadê o Godzilla? É exatamente aqui que o Godzilla entra. Quando o Batman vai enfrentar esse doutor cientista do mal, é revelado que ele tem um controle que permite controlar o Godzilla. Então, nesse filme, o Godzilla seria uma espécie de vilão. E seria nesse momento que o Batman iria enfrentar o Godzilla com a ajuda dos japoneses. E assim, segundo alguns relatos de quem leu o manuscrito, existiria todo um plano do Batman derrotando o Godzilla. Esse plano envolvia o Batman colocando uma bomba no Godzilla. E tudo isso para deixar ele meio atordoado e permitir que os japoneses acoplassem um foguete no Godzilla e levassem o Godzilla até o espaço. Essas histórias dos anos 60 é meio absurdo? É, mas eu adoraria ver isso, gente. Isso é total anos 60, não tenha dúvida alguma. E com o Godzilla derrotado, esse seria o final do filme. Ou melhor, esse seria o final do tratamento do roteiro que o William Dozier fez. Como era um primeiro tratamento de roteiro, talvez ele mudasse ao longo do tempo até chegar no produto final. Mas apesar desse projeto parecer muito legal pra gente, ele não empolgou o pessoal do Japão e o pessoal dos Estados Unidos. Não se sabe exatamente quem que disse o não definitivo, mas o fato é que nem o pessoal dos Estados Unidos, nem o pessoal da Toho no Japão realmente quis investir no projeto e fazer esse filme. Mas esse manuscrito aí da história do Godzilla ainda existe até hoje. E o manuscrito acabou sendo arquivado. Mas infelizmente ninguém pode realmente pegar esse manuscrito para
pra ver o que tá escrito dentro dele. E assim, essa ideia do Batman vs Godzilla era tão legal que até alguns fãs decidiram tocar ela pra frente. Um grupo pequeno de fãs decidiu fazer uma HQ com essas informações que eu passei aí. E é realmente uma HQ completa, do Batman indo pro Japão, encontrando Godzilla e enfrentando ele. Olha, é realmente incrível o que os fãs fazem pra uma franquia. E assim, eu sei que hoje é impossível disso acontecer de novo e de cogitarem fazer um filme do Batman contra o Godzilla. Mas isso realmente aconteceu nos anos 60. E poderia ter acontecido. E principalmente se o pessoal da Toho do Japão conhecesse um pouquinho mais do Batman. Olha, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de fazer milhões naquela época. E claro, eu gostaria de ver um live action entre os dois. Mas uma animação entre o Batman e o Godzilla, pra mim, já estaria mais do que bom. Talvez se o Adam West não tivesse morrido, aquela série de desenhos dele tivesse continuado e esse roteiro poderia vir à tona. Porque hoje, com certeza, o pessoal da Toho toparia fazer um crossover do Batman. A questão maior é o pessoal da Warner querer fazer alguma coisa com Godzilla. Mas essa é a história do filme do Batman vs Godzilla que não aconteceu. Mas tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Vocês acham que teria sido uma boa ideia? Até porque a gente tá falando de um filme dos anos 60. Não seria uma grande mega produção nem nada disso. Seria uma coisa bem simples. Eu acho que poderia funcionar porque o King Kong vs Godzilla dos anos 60 funcionou e foi um grande sucesso. Não vejo por que não poderia funcionar com o Batman também. Até por causa da popularidade do Batman dos anos 60 por causa do seriado. Galera, por favor, comentem aí se vocês gostariam de ver isso nos dias de hoje. Tanto no formato dos anos 60 ou num formato mais atual levado mais a sério. E esse foi o vídeo da história do filme cancelado do Batman contra o Godzilla. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!